Boa noite. Moro no interior de São Paulo. Estradas essas por vezes perigosas, com assaltos e furto de carga. Em um determinado dia, eu voltava para a minha cidade depois de um dia inteiro de trabalho. Geralmente eu durmo num hotel e saio no outro dia bem cedo. Mas como era quaresma e próximo da Sexta-feira Santa, eu quis antecipar a minha volta para casa. A estrada que eu viajava era deserta, sem iluminação e somente mata e canaviais ao redor. Num determinado momento da viagem, eu parei na entrada de uma fazenda para falar ao telefone. Desci, me espreguicei, fumei um cigarro, mas algo me chamou a atenção. Bem ao meu lado, havia uma espécie de buraco no chão, e era uma grande entrada arredondada por mato em volta. Como se fosse um poço abandonado, porém não era reto, e sim curvo. Não dava para ver direito o fundo daquele buraco, mas parecia ter sido cavado há mais de um ano. Senti algo estranho vindo dali de dentro, e era um tipo de energia ruim, como se uma voz me chamasse. Então, logo entrei no meu carro e parti. E assim que entrei no carro e saí dali dirigindo, o sensor do carro começou a apitar e no painel mostrava que a porta traseira atrás de mim estava aberta. Achei estranho, pois eu tinha certeza que eu não tinha aberto. E se eu tivesse aberto, o sensor apitaria antes que eu tivesse parado naquela fazenda. Joguei o banco um pouco para trás, estiquei a mão, abri e bati a porta. Então ela fechou normalmente. Voltei o banco para o lugar e continuei dirigindo. Era por volta de 11 horas da noite e o sono já estava batendo, quando eu senti um arrepio no meu braço. Era uma sensação muito estranha, pois comecei a sentir que eu não estava sozinho dentro do meu carro. Foi quando olhei pelo retrovisor e vi algo que a minha mente jamais esqueceria. Sentada, bem no meio do banco de trás, havia uma mulher. E os cabelos compridos foi a única coisa que eu pude ver. Tentei falar alguma coisa, mas a minha voz não saía. Tentei parar o carro, mas era como se o meu corpo não me obedecesse. E aquela figura continuava sentada ali, imóvel. E foi quando ela colocou a mão no meu ombro e sussurrou: "Pode parar aqui." Não consegui parar de imediato. Segui alguns metros adiante, quando finalmente parei o carro. Ainda em estado de choque, ouvi a porta se abrindo. Olhei pelo retrovisor e o que vi me deixou em choque. A mulher acabara de sair do carro, mas pude ver uma enorme cauda de serpente saindo do carro logo atrás dela. Ela bateu a porta e seguiu pela estrada escura de terra, iluminada apenas pela luz da lua cheia. Aquela moça era humana somente da cintura para cima, pois da sua cintura para baixo, ela era uma enorme serpente que rastejava e deixava um grande rastro na terra. Seguiu seu caminho até entrar no mato na lateral da estrada e desaparecer. Me recuperei do susto e segui viagem. Até hoje, eu não sei se aquele buraco que eu vi na lateral da estrada era um tipo de toca onde ela se escondia. E também não sei se aquela mulher cobra era uma aparição real ou algo sobrenatural. Mesmo após terem se passado alguns anos do acontecido, eu ainda evito aquela estrada.
Boa noite. Olá, eu me chamo Carla e o meu relato é o seguinte. Quando eu tinha 6 anos de idade, em 1982, eu morava com a minha avó materna e os meus tios. Nesta época, a minha mãe estava separando do meu pai. E mesmo assim, os dois eram funcionários públicos. Então, como a minha mãe e a avó eram praticamente vizinhas, a minha mãe, ao ir trabalhar, me deixava com a minha avó. E assim, eu acabei por ficar de vez na casa da minha avó. Mas todas as noites, após o trabalho, a minha mãe ia jantar lá e aproveitava para me ver. E por estar separando do meu pai, a minha mãe começou a beber muito aos finais de semana e em várias ocasiões eu via ela alcoolizada. Nós morávamos em um sobrado de 3 quartos, em uma travessa da Avenida Morumbi, no Brooklyn, em São Paulo. Eu era uma criança alegre. Adorava brincar com as crianças da vizinhança e com as minhas bonecas. Bem, eu era muito paparicada. Afinal, eu era a primeira filha e neta. Só que às vezes eu tinha dificuldade de dormir à noite e a minha avó me dava chá de erva cidreira. No sobrado, cada tio meu dormia num quarto e eu e a minha avó dormíamos no quarto da frente. Na maioria das vezes, a minha avó dormia primeiro que eu, pois eu a escutava roncar e ficava virando de um lado para o outro até pegar no sono. Na cama comigo tinha uma boneca amiguinha, daquelas grandonas da Estrela, e um urso de pelúcia. O quarto nunca ficava totalmente escuro. Tinha um abajur, ou seja, ficava uma penumbra. Um determinado dia, eu rolando de um lado para o outro tentando dormir, eu estava com a cara para a parede. Quando fui virar para o outro lado, apesar de criança, eu não quis acreditar no que estava vendo. Em frente à minha cama, tinha uma pessoa muito magra, alta, com uma capa preta, e o cabelo dele me chamou muita atenção. Era um corte Chanel, daqueles da década de 20 e 30, e ele era ruivo. Totalmente ruivo. O cabelo era hiper liso e tinha uma franjinha. Ele apareceu sorrindo para mim e o rosto dele era quase de uma caveira. Mas ainda possuía traços humanos, mas era cadavérico. Na hora eu queria berrar, pois imaginem que até um adulto se assustaria. Agora, imagine uma criança de 6 anos. Porém, eu berrava, mas a minha voz não saía. Era como se eu tivesse ficado muda. E também queria me mexer, mas estava paralisada. Aquela coisa conseguiu falar comigo. Porém, não falava pela boca. Era como se o pensamento dele estivesse entrando na minha cabeça. Ele disse que eu era uma criança bobona e medrosa. Porém, ele jamais faria nenhum mal para mim. E que eu me lembraria dele até o meu último minuto de vida nessa terra. Consegui me mexer e então coloquei o urso de pelúcia na frente da cara para me esconder dele. Mas a imagem dele passava pelo urso e não sumia. Alguns minutos depois, ele virou fumaça e desapareceu. Então, eu me levantei da cama com as pernas bambas, acendi a luz e corri aos berros para a cama da minha avó. A gritaria foi tanta que os meus tios acordaram, invadiram o nosso quarto achando que fosse um ladrão. Tremendo, eu contei para minha avó que tinha uma caveira de capa preta no quarto e aquela figura tinha os cabelos vermelhos. E então eu chorava,
soluçava e fui para a cozinha com a minha avó e ela me deu um chá de erva cidreira. Quero deixar claro que a minha avó pegou um terço e foi nesse dia, aos 6 anos de idade, que eu aprendi a oração do Pai Nosso e Ave Maria. E de lá pra cá, toda vez que ia dormir, eu rezava com a minha avó. A minha avó era bem amiga da vizinha que morava no sobrado ao lado. As duas adoravam cozinhar e sempre estavam trocando receitas. No dia seguinte, a minha avó saiu no portão para levar o lixo e essa vizinha veio perguntar o que tinha acontecido naquela madrugada, pois o sobrado era um encostado no outro e ela tinha ouvido os meus berros. A minha avó me chamou e disse para eu contar tudo para a vizinha. Então, eu contei tudo para ela que tinha acontecido e logo em seguida fui brincar. A vizinha disse o seguinte para a minha avó: Benedita, essa menina tem mediunidade e já está se manifestando muito cedo. E quando ela estiver maior, ela vai precisar desenvolver esse dom. A minha avó perguntou o que eu poderia ter visto. E como a vizinha frequentava um centro de umbanda, ela disse para a minha avó que eu tinha visto uma entidade de esquerda que se chamava Exu Caveira. E que provavelmente, quando adulta, eu seria médium e teria que desenvolver na umbanda. A minha avó não gostou muito, pois ela não gostava dessas coisas, pois era muito católica. Ela contou para a minha mãe que achou que fosse um pesadelo que eu tinha tido. Porém, eu passei a escutar vozes e ver vultos. A minha mãe então contou para o meu avô que ele era espírita kardecista e dava passes na Federação Espírita e já tinha ido a Uberaba conhecer Chico Xavier. Na hora, o meu avô me levou na Federação e passei a frequentar lá. Sendo que depois de adulta, eu fiz alguns cursos. A minha mãe, que achou que fosse pesadelo meu, passou a acreditar que eu realmente vi aquilo, porque ela disse que se fosse um simples pesadelo, eu não iria ter isso na memória e contar os detalhes depois de adulta. A minha mãe teve mais 2 filhas, e as minhas irmãs, quando tinham 9 e 10 anos, pediam para que eu contasse o que eu havia visto. E foi aí que a minha mãe acreditou em mim. Bem, eu jamais esquecerei isso. Atualmente, eu não frequento mais a Federação. Respeito todas as religiões, mas hoje eu sou membro da Igreja Universal. E gostaria muito que o meu relato fosse contado no seu canal. Boa noite.